Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre o Campeonato Mundial Feminino de 2025 que aconteceu em Xangai e Chongqing, na China. Vamos para a quarta rodada do Mundial, dessa vez com a Tan de brancas e a Ju de pretas. A Tan começou com C4, uma inglesa, E6 para conseguir fazer D5, cavalo C3, bispo B4. O bispo em B4 é para caso faça D4, né? Ele tá cravando, ou se capturar vai romper a estrutura. Enfim. Aqui brancas normalmente segue ou com G3 ou com cavalo F3, D4, E4, que é o normal, né, da inglesa. Mas a Tan, ela seguiu com dama B3 para proteger o cavalo caso capture, né? Colocar uma pressão aqui e se capturar eu não tô estragando uma estrutura de peões, né? Vai ficar tudo bonitinho aqui. Então, a preta seguiu com bispo A5, porque eu quero manter a pressão nesse cavalo. E caso faça D3 ou D4, eu ainda tô cravando, né? Da mesma maneira. Seguiu com G3 para fianquetar o bispo. C5, porque eu não quero deixar ela fazer D4. Bispo G2, cavalo C6. E3, porque agora eu consigo apoiar o meu D4. Depois que, óbvio, né, eu jogar cavalo de G2. E o cavalo de G vai ficar melhor do que em F, né? Porque em F vai estar tampando minha diagonal do bispo, fianquetado. E se eu jogar com o E2, eu vou estar com essa diagonal bem grande. Né? Então, seguiu com um cavalo de G E7. Cavalo de E2, roque, A6, D4. Agora ela conseguiu fazer o D4, não tá cravado nem nada. C por D4, E por D4. Agora brancas ficou com um centro melhor, né? Esse bispo aqui tá meio trancado. Então seguiu com D5, C por D5 e E por D5. E agora as duas elas têm esse peão isolado, né? E uma hora ou outra, mesmo que uma captura, a gente consegue recuperar, né? E mesmo agora, se brancas tomar, é fácil de depois eu recuperar esse peão, porque também tá isolado das brancas. Mas seguiu com bispo E3. Aqui não é muito bom, eu acho, o bispo em G5, porque, né, não faz muita coisa. Eu posso fazer F6 ou sei lá. Não tá cravado, é só eu tirar minha dama. O meu cavalo apoia esse cavalo, então não tem problema. Seguiu com bispo E3, bispo por C3, cavalo por C3, cavalo A5, porque quer tirar essa pressão daqui da dama nesse peão de D5. Seguiu com dama B4, cavalo A6, dama C5, B6 e dama A3. E meio que a dama ficou perdendo tempo aqui, né? E pretas conseguiu tecnicamente se desenvolver melhor, porque agora jogou bispo E6 e agora a pretas desenvolveu tudo. Antes não, né? Antes pretas estava mais... não tinha tanto esse desenvolvimento, né? E brancas perdeu, eu acho que um tempo com a dama. Mas enfim. Torre de A1 pra manter nessa coluna de C, né? Que é por isso que a gente rompeu aqui. E agora não pode fazer torre C8, porque senão cai esse peão de A6, né? Seguiu com o cavalo F5, F4. Aqui, verdade.
Aqui o bispo F4 interroga um pouco, porque teria o cavalo E2 aqui. O cavalo E2, ele tá protegendo esse peão de D4, né? Esse peão não cai. Eu tô ameaçando o cavalo aqui com a torre. E se tomar aqui, né, eu tomo de dama. Eu saí da frente do... O meu cavalo saiu da frente da dama e aí eu não estrago minha estrutura também. Não fico com mais ilhas de peões, né? Então... Mas ela seguiu com o bispo F4. Cavalo tomou... Jeff tomou D4. Torre de F D1. Cavalo B5. Esse cavalo B5 interroga porque não faz muito sentido. O cavalo que tá protegido, né, em D4, e simplesmente você jogou ele pra B5. E aí, obviamente, eu vou tomar porque ele vai estragar, eu vou estragar a sua estrutura. E aí eu vou ficar com o peão dobrado aqui. Então, não faz muito sentido esse cavalo B5 aqui. Cavalo por B5, né? Por B5, ameacei só a sua dama, mas é só eu tirar. É só fazer dama B3, né? Agora eu tô batendo aqui. E eu também defendi esse daqui. Seguiu com cavalo E7. Tá defendendo esse peão de D5, né? Mas esse peão de B5 vai cair também, então... dama por B5, torre por E2, ou por A2. Bispo C7, porque agora eu tô batendo na dama e tô ameaçando capturar esse peão. Dama A8. E aqui, bispo D6. Assim, o bispo D6 ele dá como um erro, né? Porque eu acho que poderia simplesmente ter tomado esse peão, né? De B6. Mas ela quis jogar, acho que com D6, porque aí eu posso jogar o bispo pra A3 e eu corto a conexão com... Eita, calma lá. Eu corto a conexão com a... da torre com a dama, né? E eu tô também cravando esse cavalo aqui. Mas seguiu com torre A5. Ameaçou a dama. Dama B4, porque agora eu tô fazendo pressão nesse cavalo aqui. Tô mantendo a cravada também, né, da torre. Torre A4, ameacei de novo. Dama B3 e torre A7. Agora torre C7, entrou na sétima, né? Torre por C7, bispo por C7. Agora dama C6, porque a minha ideia era entrar aqui em D6 de novo para manter a cravada. Então jogou dama C6. Dama por B6. Ela recusou a troca... Preta recusou a troca das damas, né? Ameaçou a torre aqui em D1. Entrei na segunda, né? E eu tô mantendo uma pressão aqui, né? Nessa fileira aqui. Bispo F3, defendeu. Bispo F5. Bispo F4, porque agora eu tô querendo jogar a torre C1, né? E aqui também tá... Nesse ponto de C7 tá ameaçado. Bispo E4, ameaçou tomar o meu bispo. Só que agora eu tenho torre C1. Aí ela é obrigada a sair. E agora eu tomo o peão. E aqui ela toma de dama, porque se eu tomar de peão... se eu tomar de peão, não tem mais um peão passado, né? Porque aí esse peão aqui vai segurar o passado que ela tinha. Então ela resolve tomar de dama. Dama E3. Trocou as damas. E aqui pra mim tá uma posição bem igual, né? Seguiu com F6, que agora eu quero trazer o rei pro jogo. Torre C7. Agora eu entrei na sétima de novo, né? Com a torre. Eu tô ameaçando também tomar esse cavalo. Cavalo F5.
Eu não entendo muito bem porque que se interroga. Mas tudo bem, né? Eu acho que ela quer trocar esse bispo, né? Seguiu com o bispo C5. Torre D8 para apoiar o meu avanço do peão. Rei F1 para não deixar avançar e segurar a promoção. Cavalo D6, porque agora eu quero ir para E4. E aí eu vou ameaçar F1 e F5. B4. Cavalo E4. Justamente eu toquei nesse peão e nesse bispo aqui em C5. Ela recusou. Então ela fez bispo B6. Torre B8. Porque agora eu toquei no bispo e se sair pra qualquer outro lugar vai ser... Eu vou tomar, né? Só que eu tenho bispo A5. Torre B5, eu continuo batendo nesse peão aqui, não deixo ele passar, né? E eu tô defendendo o peão de D5 meu. Rei E2, cavalo D6, torre A7, cavalo C4, porque eu tô ameaçando capturar esse bispo. D3, rei D3, cavalo E5, cheque, rei C2, D4, rei B3, torre D5, porque agora eu quero avançar o meu peão. Bispo B6, agora eu liberei a coluna para minha torre passar. Tô ameaçando também o peão de D4, D3, torre A1 para segurar a promoção. Cavalo F3, porque eu não quero deixar esse peão de F4 avançar. Eu tô ameaçando esse peão também. E eu também quero proteger o meu peão aqui, né? Bom, seguiu com torre D1. Cavalo F7. Rei F7. Aqui... Pretas não quis tomar esse peão aqui, porque esse peão vai ficar longe. Então, brancas vai ter uma vantagem. Por exemplo, cavalo por H2, rei C4, torre D7, bispo D4, cavalo F3, e eu tomo o peão do centro que estava passado, né? Então, peguei um peão do canto, mas eu perdi o meu peão do centro. Então, não compensava para as pretas, né? Capturar agora. Então, por isso que jogou rei F7. Rei C3, D2, tentando promover esse peão. Bispo E3, agora ameaçou tomar também. Rei E6. Bispo por D2. Cavalo H2. Agora, ela tomou esse peão de H2 porque o rei tá mais próximo, né? Porque agora se faz rei C4, minha torre tá protegida. Seguiu com torre E1 cheque. Cavalo. Eu cismei com cavalo. Rei D7. Bispo E3. Cavalo G4. Porque agora eu toquei nesse peão de F2 e eu tô querendo trocar o meu cavalo pelo bispo. Bispo C5. Aqui eu tô ameaçando entrar aqui, né? Por isso que ela joga cavalo E5. Só que agora ela deixa eu fazer... ela fez torre A1, né? Verdade. Aqui também teria F4, né? Pra ameaçar aqui. Enfim. Sigo com torre A1, porque agora eu quero dar cheque no canto. Rei E6. F4. Cavalo D7. Torre E1 cheque. Rei F5. Eu tô tentando tomar esse espião aqui. Rei C4. Torre D2. Torre E7. Esse torre E7 eu tô ameaçando tomar esse peão de G7. E eu tô ameaçando esse cavalo aqui, que o cavalo não tá bem ameaçado, né? Porque tá protegido com a torre.
mas seguiu com cavalo por C5, B por C5, G5, F por e torre por H7. E é difícil segurar esse peão a mais que brancas tem também, né? Então torre C2 cheque, rei D4, torre D2. Ah, aqui elas repetiram, né? Agora o rei foi para B5, torre C3, C6, torre por G3, C7, torre C7, eu não quero deixar ela promover, né? Seguiu com rei B6, rei F4, torre F7, agora, né, tá dando cheque. Rei E4, torre G7, rei F4. Agora as duas torres estão protegendo a promoção uma da outra, né? Aqui está completamente empatado, né? Seguiu com torre G6, torre por C7 e rei por C7. E aqui, apesar de brancas ter a torre a mais, que parece uma loucura, né? Parece que brancas tá 1000 vezes melhor, mas não tá empatado. Por quê? Eu não consigo promover esse peão. Toda vez que eu avançar, eu posso tomar essa... se eu promover aqui no final, eu posso tomar, simplesmente vai empatar tudo. E o meu rei, ele não chega pra tentar capturar esse peão ou evitar segurar essa casa, né, de G1. Ele não... é muito, 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 muito longe pra vir até aqui. Enfim, não tem como. Eu também pensava que tava melhor aqui, né? Falei, nossa, ela tomou com... deu a torre, né? Mas não, aqui o rei tá muito longe, não tem como ele chegar, né? Então, seguiu com G4, rei D6, G3, rei D5, rei F3, D4, G2. E aqui, ó, tá vendo? Esse rei, ele não tá deixando o rei das brancas passar. E não tá conseguindo promover, né? Esse rei, ele tá tentando apoiar a promoção, mas não vai conseguir. Rei D3, tentando entrar de novo, né, nessa coisa, mas não vai conseguir. Rei F2, torre F6, rei E1, torre G6, rei F2, e aqui tomou e empatou, né? Ó, aqui realmente não tem como ela promover. Foi isso, foi um empate, a quarta rodada. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Clique em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Vai ter uma playlist, acho que tem já uma playlist do Mundial, se você não assistiu os vídeos anteriores.